Boa tarde. Me deixaram uma missão difícil, que é tentar não deixar o pessoal dormir nesse horário. Mas ok, isso é totalmente compreensível se acontecer com alguém, tá? Só eu que não consigo, porque o nível de tensão aqui é tão grande que não dá. Só complementando, eu estou nesse momento também representando o Dr. Edson Tristão, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná, que não pôde estar aqui hoje, e me pediu, assim, como a Rose presente também, né, que a gente estivéssemos juntos com a Marlene, no sentido de que a AME Paraná tem procurado acompanhar e incentivar e participar, né, de todas as formas possíveis nesse trabalho que a Marlene vem desempenhando com tanto entusiasmo. Então, que a gente possa, nesse momento em que nós estamos vivendo a nossa melhor idade, né, que a gente consiga ter a sabedoria suficiente para nos ligarmos ao Cristo e entendermos o que é que Ele espera de cada um de nós, né, nesse nosso encontro, nesse momento em que, de alguma forma, nos preparamos ou queremos nos preparar mais para lidar com essa questão da dependência química, que é algo que está aí o tempo todo rondando o nosso dia, de alguma forma nos ameaçando de forma bastante assustadora, né? Porque é algo que vai tomando um espaço, ocupando as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, em geral dos nossos filhos, né? Que são, sem dúvida alguma, o nosso projeto maior na existência, né? E tudo aquilo que de alguma forma ameaça esse nosso projeto deixa todo mundo muito desesperado, né? E isso vai chegando aparentemente de mansinho e vai tomando espaço e ocupa os mais diferentes níveis sociais de ocupação, né? E vai comprometendo essas pessoas de um modo geral, né? Até chegar num nível de degradação muito grande. A gente tem visto aí os noticiários que falam desses fumódromos, né? Da Cracolândia, né? Que é um nível de degradação muito grande. E me aproveitando um pouco dos que falaram antes de mim, né? É bom a gente falar depois, porque daí a gente vai aproveitando o que eles falaram. O Edson começou o dia com uma música, né? E do trechinho diz assim: só quem passou por essas experiências sabe o que a droga faz, né? E o quanto se sofre com isso. Me chamou a atenção na frase, porque o verbo está no passado. Só quem passou. Ou seja, a gente descobre isso depois. Esse é o difícil. A gente devia descobrir antes. Porque daí a gente tinha opção. Como a gente só descobre depois, a opção é apenas de mudança, né? De sair daquela situação. Então, essa coisa que vai nos invadindo, nos ameaçando e entra dentro de casa, coloca todos nós num nível de tensão muito grande, né? De desespero, porque em geral a gente não sabe o que fazer com isso. Além da gente ter dificuldades em saber o que fazer com isso,
parece que essa questão da dependência é mais forte do que nós. Parece que ela consegue dominar, né, nossos filhos de uma forma que a gente fica impotente. E isso, com certeza, acaba nos levando ao desespero. E é muito interessante, todas as vezes que a gente entra em desespero, nós perdemos lucidez. Porque uma coisa é oposta da outra. E nós estamos lidando com um problema tão difícil. Ou seja, precisaríamos de toda a lucidez do mundo. E a gente entra em desespero. Então, é importante que, ao lidarmos com uma situação assim, que a gente tente, na medida do possível, não entrar tanto em desespero. Por quê? Porque nós queremos manter e precisamos manter a lucidez. Porque a situação que está na nossa frente exige de nós conhecimentos e atitudes que muitas vezes não temos. Né? Então, é necessário que a gente, de alguma forma, evite entrar um pouco nesse desespero que a situação proporciona. Né? E aí, fazendo um parênteses, né, acredito que a doutrina espírita pode nos dar um pouco dessa base, né, no sentido de que nada acontece na nossa vida, ainda mais situações tão importantes como essa da dependência, dentro da nossa casa, né, não é por acaso. Deve ter uma razão de ser, deve ter um significado nisso, né? Senão é só sacanagem. Né? Deve ter um motivo. E esse é o momento em que nós precisamos demonstrar que nós confiamos no Pai. Né? É o momento que a gente tem que dizer, não, eu confio nele e eu sei que eu estou diante de uma situação difícil, que se eu conseguir manter um pouco de lucidez, é possível dar bom. Então, essas situações que vão acontecendo vão desestruturando a família. Todo mundo fica envolvido, não é possível, não é o dependente só. Todos que convivem dentro daquele ambiente, daquela casa, daquele lar, estão envolvidos. Né? Todos sofrem de uma forma ou de outra. E a gente tem que tentar, na medida do possível, né, ver se a gente consegue diminuir isso. O Edson também comentou que essas situações vão trazendo rótulos para o indivíduo envolvido na dependência. E esses rótulos, pelo que ele citou, geralmente são rótulos depreciativos. E na medida em que a gente deprecia uma pessoa, acho que todos nós já devemos ter vivido em algum momento uma situação em que a gente foi depreciado, né? Aquilo faz com que a gente tenha vontade de ir para frente? Ou será que faz com que a gente se sinta menos ainda? Né? Então a colocação dos rótulos, que são muito comuns nessas situações, eles não contribuem. E olha que quando a gente coloca o rótulo, muitas vezes a gente coloca com a melhor das boas intenções, no sentido de ver se o indivíduo acorda para o que ele está vivendo. Mas tem o outro lado disso, que nós estamos diminuindo. E nós queremos que aquela pessoa cresça e não diminua.
Então, o rótulo é algo que temos que tomar muito cuidado. Ele deve ter um momento específico, uma hora bem específica para ser colocado, para que seja produtivo. Caso contrário, atrapalha, né? E essas situações todas começam a nos colocar diante da questão do tratamento. Como tratar essa doença, né? Esse desequilíbrio, como tratar isso de forma eficiente, né? Temos que lembrar que esse indivíduo que foi desqualificado por todos os rótulos que foi colocado, né, acaba também perdendo a sua fé. A fé no seu potencial de ser alguém. No seu potencial que todos nós, enquanto almas, enquanto espíritos, trazemos desde o momento da nossa criação, né, o potencial de sermos almas felizes. E que é para lá que nós estamos caminhando. Só que diante das dificuldades do dia a dia, a gente fica abalado, né? Fica difícil muitas vezes, né? Então, na busca por tratamento, a gente se depara com essas duas questões ali. Eu vou fazer um internamento dessa pessoa, porque parece que o internamento ajuda, né? E a gente tem duas possibilidades. Uma de um internamento voluntário, naquele em que o dependente diz eu quero, está na hora, né? Mas o mais comum é da gente pensar no internamento involuntário. Aquele que a gente chama o pessoal que para o camburão na frente de casa, desce umas pessoas bem truculentas, né? E agarram o indivíduo e levam. Temos algumas possibilidades de tratamento. Isso aqui é uma propaganda, tá bom? O Bom Retiro faz isso, né? Mas temos também as comunidades terapêuticas que depois explorem mais o Edson, que trabalha, né, na comunidade, e ele pode explicar um pouquinho melhor, né? Mas para a gente pensar em que momento está o nosso familiar e como é que nós vamos abordá-lo no processo de encaminhamento para esse tratamento, eu trouxe aqui um esquema para nos ajudar a nos situarmos. Principalmente quem está lá fazendo o atendimento fraterno, é muito importante que ele consiga perceber em que situação, em que momento da dependência esse dependente está. Porque daí ele consegue vislumbrar mais facilmente como é que ele pode fazer a orientação a essa pessoa, né? Então, o tratamento das dependências, de um modo geral, hoje em dia, estão em cima de um modelo que é um modelo motivacional. E esse modelo motivacional, ele tem algumas etapas. A primeira etapa é chamada de pré-contemplação. Vamos tentar traduzir isso. Pré-contemplação é aquela coisa assim: eu não tenho nada. Eu não sou dependente. Isso não acontece comigo. A outra etapa é chamada de contemplação. Na etapa da contemplação, o indivíduo diz: talvez eu tenha alguma coisa. Geralmente, quem tem é fraco, mas eu sou forte, então dificilmente eu tenho.
e se eu tiver, eu paro na hora que eu quero. Na etapa seguinte, é a etapa da preparação. Na etapa da preparação, o indivíduo diz, puxa, acho que tenho mesmo um problema. Só não sei o que fazer com ele, mas eu acho que eu tenho. Na outra etapa, que é a etapa da ação, é quando então essa pessoa diz, eu quero. Eu devo procurar alguém, eu preciso procurar alguém. E depois nós caminhamos para as etapas de manutenção e as possíveis recaídas que acompanham esse processo. Então esse é um esqueminha básico que ilustra muito, e pelo menos para mim, me facilita muito entender quem está sentado na minha frente, em que etapa ele está da sua dependência, e o que é possível interferir. Vamos ver isso de uma outra forma. Então, ali as 5 etapas, Então, na primeira, o indivíduo não está pronto para considerar uma possível mudança. Não existe. Ele não é dependente, então ele vai mudar o quê? E quando a gente aborda essa pessoa, ela trata de uma forma bem arrogante a situação. Na outra etapa, há uma ambivalência. Talvez, não sei direito, mas eu sou forte o suficiente para dar conta. Mas às vezes eu escorrego, mas eu consigo me recuperar. Na outra é quando o indivíduo está aberto, começa a se abrir então para uma possível mudança. Na outra etapa, ele já está empenhado nessa mudança, buscando ajuda. Se for no atendimento fraterno e o dependente que está vindo, é muito provável que ele venha nessa etapa. E por último, então, é aquela coisa de que tem que manter o que conseguiu. Então, recolocando de novo aquele esqueminha, a minha pergunta é: a maioria dos dependentes estão em quais das 5 etapas? Primeira ou na segunda? Tá certo? Essa é a grande maioria. Se o indivíduo está nessas 2 primeiras etapas, vocês conseguem vislumbrar tratamento? É possível tratar? É possível? A gente trata quem não está doente? É mais difícil. Quem está doente nessas 2 fases? Quem é o doente? A família, A família é o doente. Ela é que está sofrendo, porque quem está usando não está sofrendo. Tá bem? Então, é gastar pérola, Tá certo? Com o dependente nesse momento. O teu resultado é quase 0, se não for 0. Não quer dizer que vai abandonar, não é isso que estou dizendo, só estou dizendo que nós temos que estar com o pé no chão. Nessas 2 primeiras etapas, a possibilidade com o dependente é muito pequena, quase nada.
Mas nós temos que investir na família que está sofrendo, que precisa de ajuda, para poder dar conta daquela situação complicada. Né? Quando o dependente chega nessa etapa da preparação, né? Na etapa da preparação, sim, agora ele vira paciente. Agora ele vira alguém que sofre. Então tá. E quando ele decide realmente buscar ajuda, daí, perfeito. Então, acho que olharmos esse esquema nos ajuda muito a utilizarmos as nossas energias de maneira adequada, né? De maneira que traga maiores resultados. Porque senão a gente acaba desistindo. Você faz 1, 2, 3, 10, 100, dali a pouco, né, estávamos falando aqui da dificuldade que é estar dentro do centro. É já que o pessoal vai dizer, vocês ficam aí gastando horas nisso, vamos fazer enxoval para neném, né, que dá certo. Sopa, sei lá o quê, tá certo? Né? Então nós temos que saber o que nós estamos fazendo, em que momento, né, para que essa energia seja aproveitada adequadamente. Bom, se estamos falando numa questão motivacional, nós estamos falando então num momento de mudança, né? E o momento de mudança é uma coisa delicada. O Alejandro falou da sociedade doente e citou o autor, que é o Zygmunt Bauer, que fala na sociedade líquida. Todo mundo já tentou segurar água na mão, né? É bem legal, não é? Aquele negócio escorre por todo lado, não é? E não sobra nada. É isso que ele diz. Ele diz: a nossa sociedade é água. E você tenta segurar essa água na mão. O que falta nessa água para a gente poder manter ela na mão? Como? Isso, falta virar gelo, né? Falta consistência, tá certo? Falta pôr farinha no meio, né? Para fazer massa, né? Não é isso? Então, a gente está meio perdido em valores, né? Num momento em que a gente tem muita informação, muito acesso às coisas, tudo ficou muito mais fácil para a gente conseguir, né? Isso fica solto. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Nada que isso seja ruim, hein? Isso faz parte do processo de transformação para sermos um mundo, como sonhamos aí, de regeneração. E dizem que é lá para 2050, né? Ainda está meio longe para nós aqui, né? Mas se vai ser um mundo de regeneração, e nós estamos nesse processo de transformação, nós estamos bem no meio de uma reforma, né? Eu estava comentando com o Edson agora, né? Reforma para mim me lembra a gente em casa chamar o pedreiro para reformar a casa, né? Todo mundo entusiasmado no primeiro momento. Depois de uma semana a gente já não sabe se torce o pescoço do pedreiro ou o que faz com aquele lixo todo que está dentro de casa, né? E o negócio se estende, nunca dura uma semana, né? Sempre um ano, no mínimo, né? E aquela coisa não anda, não vai, não dá certo, né? Mas a gente sabe que vai ficar bom depois. E daí a gente persiste, né? Então veja, se nós estamos vivendo um momento de transição, de transformação, nós estamos no meio da bagunça. No meio da bagunça é bagunça.
na próxima vez que a gente for reencarnar, ou no outro mundo, sei lá onde, a gente seja mais esperto e diga, no meio da bagunça eu quero antes ou depois, mas na bagunça não. Né? Certo? Mas nós estamos. Se nós estamos, nós temos que dar conta da bagunça. Senão está tudo errado. Né? Então, dentro dessa ideia de que está na hora de mudar, nós temos sim que ter uma mudança de atitude em todos os níveis, mas no nosso foco aqui especificamente estamos falando do dependente. Esse indivíduo dependente precisa fazer uma mudança de atitude. O que não é muito fácil, porque o Alejandro mostrou a complexidade que é o diagnóstico, né, dos fatores que interferem. São muitas coisas interferindo nessa situação toda, né, que mantém esse estado. Então não é uma situação muito simples. E a gente, quando vai trabalhar essa ideia de mudança de atitude, o mais comum de utilizarmos é o aconselhamento. É o mais comum. E daí, né, conselho é aquela história, né? Todo mundo está cheio, não é? O indivíduo olha para a gente, que nem eu ouvi esses dias, de um menino de 15 anos, dizendo assim para mim, meu pai quer que eu seja feliz, mas ele não é. Né? Ele está ali, olhando para o pai o dia inteiro. Né? E vendo o pai reclamar de um monte de coisa, né? E, ao mesmo tempo, querendo, né, que o indivíduo seja feliz. Né? Como se o meu modelo não consegue? Né? Então, muitas vezes, nesse processo da gente ajudar as pessoas a mudar de hábitos, a gente aconselha. E, além de aconselhar, a gente convida a pessoa para viver uma coisa que vai acontecer daqui a um determinado tempo, se tudo der certo. Seja bonzinho que você vai para o céu. Não é assim? E daí a gente fica encarnações e encarnações tentando ser bonzinho, para na hora de chegar lá na porta do céu, o porteiro lá vira e diz, faltou ainda alguma coisa. Né? Enquanto o indivíduo vai lá, pega uma droga qualquer, usa e tem uma sensação de bem-estar imediato. A concorrência entre o nosso conselho e o que ele tem é totalmente desleal. A droga ganha. Não tem como. Né? Então nós não podemos perder isso de vista. Que nós estamos lidando com uma situação que, num primeiro momento, é muito mais forte e traz resultados imediatos do que aquilo que a gente propõe. Tem que fazer um esforço danado, né, para ser bonzinho, não tem? Quantas vezes a gente fica com vontade de chutar a canela do outro, mas não dá, a gente se segura. E é só pegar uma droga, usar, o resultado é na hora. Então nós temos que levar isso em conta ao tentar abordar o dependente e saber que nós estamos lidando com esse tipo de situação. Então nós temos que tentar alguma coisa que possa ser mais convincente. Às vezes a gente se fantasia, né, para falar com a pessoa. Põe uma roupa de bonzinho, né, porque eu estou dentro do centro e eu recebo ele, então aqui dentro eu sou bonzinho, né? E a gente se fantasia disso e tenta abordar o indivíduo. Que nem esse menino me falando do pai, né? Às vezes a gente não sabe, mas quem está sentado na nossa frente
já nos viu no trânsito, já nos viu no supermercado, naqueles momentos que a gente está bem distraído e bem nós mesmos, né? Verdadeiros, né? Porque dentro do centro não é verdade, né? Dentro do centro é outra história, né? Então, esse dependente nos conhece da rua. Então, cuidado com as nossas fantasias, sabe? No sentido, né? Às vezes a gente acaba se colocando numa posição de ser melhor do que o outro, coisas assim, né? Para tentar convencer ele do que ele precisa fazer, né? E ele nos conhece. Né? Pode não nos conhecer pessoalmente, mas sente a nossa vibração. E nós somos apenas candidatos a anjos ainda, né? Então temos as nossas limitações. Voltando à questão do tratamento especificamente, o hospital ele tem uma função muito específica. O hospital, normalmente as pessoas procuram a gente dizendo eu quero internar. Né? O hospital ele tem uma função muito específica. Ele serve para tratamento da crise, do risco. O Alejandro trouxe a questão do risco do suicídio no transtorno mental, né? É a única forma de um doente, de alguém que sofre de um transtorno mental morrer. Diferente de quem tem pneumonia, de quem tem algum problema cardíaco, vai morrer da sua doença ali, porque são doenças de risco. Mas o transtorno mental não morre. A pessoa se suicida. É diferente. E sabem por que se suicida? Tem ideia? Não é só porque fica buzinando aqui aquela vozinha no ouvido, se mate, se mate. Por que o indivíduo que sofre um transtorno mental se suicida? Isso, a dor é muito grande. Todo mundo já deve ter vivido uma tristezazinha de ter perdido o namorado ou a namorada, não é? Nossa Senhora, acaba o mundo. Mesmo a gente sabendo que era aquela porcaria, né? Acaba o mundo. Imagine isso durando, isso persistindo, se prolongando. O sofrimento é muito grande. Não tem saída, não tem fim. É comum as pessoas dizerem para a gente, eu não vejo luz na frente. Ou seja, acabou, né? Se acabou, melhor morrer, ué. Então o suicídio é uma tentativa de alívio do sofrimento, da dor, né? Então o hospital serve para isso, para o risco, para tratar o risco, para tratar a crise. E a possibilidade de tratamento é de 30 dias em geral. Os convênios não pagam mais do que isso. E às vezes tem convênio que é 30 dias no ano. Gastou uma vez, acabou, só no próximo ano. Então você vai ficar o resto do ano sem usar nada. E o tratamento a nível de hospital é o tratamento que isola a pessoa do seu meio. O que, no caso da dependência, é bom, né? Mas, dali 30 dias, se ele internou voluntariamente, ele participa desde o primeiro momento. Mas se ele internou, levado por aqueles caras troncudões, no camburão, no mínimo 15 dias de brabeza. Não serve para nada. Tá? Você tem só mais 15 dias para fazer um milagre. Né? E dá-lhe remédio, porque é a única coisa que a gente consegue fazer dentro do hospital. Tá? Então o internamento a nível hospitalar ele é limitado nas possibilidades. Não estou dizendo que não tem que ser, senão não estaria trabalhando. Né? Mas a gente tem que saber que ele tem suas limitações.
A outra possibilidade é a comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica tem um outro princípio, uma outra coisa. É um tratamento longo. Algumas comunidades trabalham aí com um internamento de 1 ano ou mais. Não é? E, fundamentalmente, essas comunidades trabalham com a ideia de mudanças de hábitos, onde vão propondo ao dependente outras atividades no seu dia a dia. Eles preenchem, porque eles moram na comunidade. Então, geralmente são fazendas, né? E o dependente mora lá. Então, é outro modelo. Tá? Mas, voltando para a nossa situação do dia a dia, né? Nós nos deparamos geralmente com essas duas figuras, né? Com essas questões. Uma de alguém que não suporta mais aquilo, né? Que tenta dizer para o outro que tem que parar, porque está tudo errado, né? E uma outra em que o indivíduo diz que para na nossa frente, né? Mas na primeira oportunidade que tem, está lá de novo, né? Então isso é o quadro comum com que a gente convive, né? E a gente tem que tentar achar um jeito de interferir. Nessas duas imagens, quem são os ganhadores, quem são os perdedores? Os conselheiros são os perdedores, né? Dá para a gente enxergar isso, não dá? Os outros estão ganhando. É assim que a gente vive. Pelo menos nas histórias que eu ouço, né? As pessoas estão muito nessa situação aí. Tá? Então aquilo e tudo que nós estamos fazendo, aquele esforço todo, né? Parece que não dá em nada. E nós sonhamos com isso, não sonhamos? Mas isso é um processo que se constrói ao longo do tempo. Não é possível você baixar um decreto em casa e no dia seguinte a casa da gente viver desse jeito. Não funciona. Né? Nós temos que ir construindo isso. Nós temos que lembrar que nós estamos num processo evolutivo. O processo evolutivo é um processo onde eu vou ser mais do que eu sou hoje. Não é assim? É como ir na escola. E na escola eu quero passar de ano porque eu quero ser mais inteligente do que eu sou hoje. Por isso eu vou na escola. Né? Mas leva muito tempo para a gente entender que a escola funciona desse jeito. Porque aquilo é uma chatice. Né? Então veja, se a gente olhar para a vida de um modo geral, para a reencarnação de um modo geral, como os diferentes anos da escola, talvez fique um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque seremos mais inteligentes. Então, vamos querer dar um passo. Mas tratando do dependente, ele precisa ter um bom professor. Bem chato. Porque professor, desculpem, mas professor é chato. Não é? Nunca dá a nota que a gente quer. Dá a nota que a gente tira. Mas a nota que a gente quer ele não dá, né? Manda a gente ficar quieto quando a gente quer conversar. Não é? Então, o dependente precisa de um bom professor. Alguém que consegue agir sobre ele com determinação e sabendo o que está fazendo. Sabendo para onde está conduzindo aquela pessoa. Nós estávamos conversando há pouco, eu e o César ali, e o César estava dizendo, nossa, o que eu faço aqui? Não, a gente tem o bom senso. Usamos o nosso bom senso, né? Aquilo que nós conhecemos da doutrina espírita,
e sabemos para onde estamos indo. Então, vamos atuar como dependente, né, com determinação. Como professor. O professor, se tentar ajudar o aluno, e melhorar a nota dele, quando não deveria, ele deixa de ser professor, não é isso? Vira amigo. Amigo é bem legal. 3 vezes que diz não para a gente apaga o nome dele da lista de contatos. Né? Se o professor resolver também castigar um pouco o aluno, porque não foi muito com a cara dele, vira qualquer outra coisa, mas não é mais professor. Né? Então, quando precisarmos de um modelo para lidar, por exemplo, com o dependente, a minha sugestão é: vamos nos lembrar do professor. Fica mais fácil, para mim pelo menos. Né? Porque dá um modelo do que a gente pode ou não pode fazer. E para a gente concluir, então, só essa citação do Fernando Pessoa, né, que diz que a gente precisa deixar de ser vítima, né, e lembrarmos que somos protagonistas da nossa história. Somos aquele que escreve a nossa história. Né? Estamos vivendo exatamente o melhor momento da nossa existência, a melhor idade da nossa existência. Por quê? Porque ela me possibilita escrever o amanhã. Então, dentro desse processo, eu posso sim viver melhor. As pessoas que estão ao meu redor podem sim viver melhor. E o dependente nunca será dependente para a eternidade. Não é possível. Talvez por algumas encarnações ainda, mas nunca vai ser dependente para sempre. Né? Então vale a pena investir, vale a pena a gente dedicar o nosso tempo a ele, à família, enfim, a todos que estão ali naquele processo. Né? Então é isso. Espero não ter perturbado muito. E aqui é só um convite para o simpósio da...